Olá, comunidade Fainó. Olá, comunidade gigante da internet. Este é o Papo de Futuro, um talk show aqui da Fainó, produzido aqui na Fainó. E hoje nós temos o imenso prazer de conversar com a professora mestra Natália Lima de Oliveira Santos, que é coordenadora do curso de Engenharia de Computação. Olá, Natália. Oi, Shirley, Tudo obrigada bem? pelo convite. Tudo bem? Contigo? Tudo bem, graças a Deus. Natália é a coordenadora do curso de Engenharia de Computação aqui da Fainó. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, Natália. Você é mestra, como é que foi isso até chegar aqui? Eu me formei aqui na Fainó, em Engenharia de Computação, com muito orgulho. E fui terminando um pouco antes, né, de terminar a graduação. Eu já sabia que eu queria o mestrado, inclusive foi por influência de professores. E eu resolvi encarar. E aí fui para a UFBA, comecei na realidade em Engenharia Elétrica. E durante, né, o processo eu me vi ali no meio de como eu posso dizer, me vi no meio de um curso extremamente, né, não posso dizer diferente, porque os cursos são bem parecidos, mas a vivência da minha graduação, da área que eu havia escolhido atuar, bem diferente da área de engenharia elétrica que eu estava estudando, né, para o mestrado. E então eu resolvi mudar, para outro programa de mestrado, também na UFBA, que foi o de mecatrônica, e lá eu me identifiquei, me encontrei, tanto na área de hardware quanto na área de software, me identifiquei completamente. E aí terminei o mestrado, vim para aqui, para a Conquista, novamente, né, como professora substituta do Instituto Federal da Bahia, o IFBA, e com 2 meses lá, o pessoal aqui da Fainó, né, os diretores ficaram sabendo, e aí me convidaram para voltar como docente, e eu aceitei resolver, né, encarar o desafio. E aí, depois disso, já na docência, eu voltei, ainda fiz uma pós-graduação na área de sistemas de automação. E aí, estou aí. E agora sou aluna em engenharia elétrica, formanda em engenharia elétrica. Você vê que é a mulher que não tem medo de desafio, né? Não poupa esforços para ir atrás. Já fez computação, já é mestre em mecatrônica e agora... agora, graduação em engenharia elétrica. Daqui a pouco temos a formatura da mestra Natália Lima. Isso, e meus alunos sempre me pirraçam. Nádia, e o próximo passo é o quê? Calma, já estou pensando, né, nos planos já, no doutorado e tudo mais. Pensando. Esse aqui é realmente o papo de futuro, meus amigos. Inclusive, se você quiser deixar aí a sua opinião, deixar o seu comentário, pode ficar à vontade, deixe seu comentário aqui para a gente. A sua opinião é muito importante para a gente estar fazendo sempre o nosso melhor, não é, Nath? Com certeza, estamos à disposição. Por falar em fazer sempre o melhor, os cursos de engenharia da Fainó recentemente promoveram, desenvolveram, realizaram o Congresso de Engenharias. E a professora Natália estava lá, junto com os outros coordenadores, à frente deste congresso. Mas a questão não era um congresso comum, foi um congresso totalmente online. Como é que foi, Nath? A gente tem um plano, né, de desenvolver um congresso a cada 2 anos. E então, o nosso congresso das engenharias seria em 2019, já que a gente tinha, né, realizado um em 2017. Quando chegou ao final de 2019, né, foi quando começou toda essa crise financeira e tudo mais, e aí a gente ficou naquele receio, será que a gente vai ter uma adesão legal e tudo? A gente resolveu deixar. Falou, não, vamos postergar um pouco mais, né, para a gente acompanhar como vai ser e tudo mais. E aí vem 2020 com esse grande desafio, né, do remoto, mais ainda o meio virtual, né. E aí os outros coordenadores, inclusive, ficaram meio assim, receosos, será que vai dar certo, será que não vai? Eu falei, não, vamos fazer, a gente precisa fazer um evento na área, né, do congresso das engenharias. Não tem, um evento que não tem, né, com tanta frequência, os alunos reclamam bastante, não só a nível, né, Fainó, Conquista, mas a nível mesmo mundial das engenharias e tudo mais, não tem muito. Então a gente resolveu fazer, vamos fazer. E aí o meu pensamento desde sempre com os outros coordenadores era de que, como a gente está trabalhando, vai ser um evento totalmente online, então vamos tentar trazer os melhores nomes, porque a gente não vai ter praticamente custo nenhum, né, com hospedagem, alimentação, que a gente teria se tivesse sido passagem. Isso, se tivesse sido pessoal. Então esse foi o nosso propósito, né? Então a gente tentou trazer nomes aí, grandes nomes, né, pensando justamente nisso. E deu certo.
para nossa surpresa, né, a gente não imaginou que a adesão seria tão alta como foi. E graças a Deus deu tudo certo. A gente teve mais de 500 inscritos no evento. E muitos feedbacks positivos, né, de aluno, de comunidade externa, do sucesso que foi. A gente tentou trazer informações, né, do meio, do mercado de trabalho, de atuação, o que tem sido estudado em meio à pandemia, né, de todas as áreas, tanto produção, computação, elétrica e civil. Então foi um congresso muito bacana, né, de fazer, de ver acontecer e depois o feedback, né, de todos que participaram. Foi muito bacana. Inclusive, algumas dessas palestras estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Você pode ainda, claro, procurar e assistir essas palestras, que são realmente conteúdos muito ricos, de palestrantes renomados no Brasil, estudantes, de pesquisadores do mundo inteiro, que chegaram aqui e gentilmente colocaram esse conhecimento para uma audiência grande, né? Com certeza. Foi ótimo. Com certeza. Agora, a pessoa pode pensar, Natália, mas é a área de engenharia, é a área de tecnologia, não ia ter desafio nenhum para fazer online. Você acredita nisso? Não, tem desafios. Inclusive, a gente fica o tempo todo online, porque, né, pode acontecer alguma coisa. Inclusive, a gente teve mini cursos com mais de 100 inscritos. Então, a preocupação, será que a internet vai cair? Será que a rede vai aguentar? Então, tudo isso, a gente ficou o tempo todo nos bastidores, tendo esse cuidado, acompanhando todas as atividades para que tudo corresse bem, né? Você acredita que é uma tendência agora de produzir eventos online com mais frequência, mesmo quando a gente puder já fazer os presenciais? Acredito sim. Inclusive, a primeira palestra, o palestrante ele trouxe na apresentação dele, foi muito bacana, ele dizendo, né, que ele fez a graduação, mestrado, doutorado em Tóquio, e a quantos 1000 quilômetros Tóquio está da gente? A quantos quilômetros ele está da gente aqui no Brasil, né? E aí ele falou assim, agora já pensaram, se tudo isso fosse presencialmente, será que a gente teria condições de estar aí com vocês? Então eu acho sim que é uma tendência, e pelo sucesso que foi, pelos feedbacks positivos, eu acho que é algo que tem a tendência em crescer, né, cada vez mais. Você falou aí da audiência, que teve mais de 500 inscritos, as oficinas nas salas virtuais, as pessoas realmente procurando por vagas, e as pessoas se viram loucas aqui para abrir mais vagas para as pessoas, não foi isso? Foi isso mesmo. Mas a gente teve também bastante submissão de trabalho, né? Que é quando a pessoa, o estudante, o pesquisador, ele inscreve a pesquisa dele para apresentar no trabalho. Fala um pouco dessas submissões, Natália. Essa submissão foi uma surpresa também para a gente, né? Quer dizer, todo o congresso foi, mas as submissões foi uma surpresa, e foi uma surpresa positiva, porque assim, a gente submeteu e a gente deu um prazo de mais ou menos, um pouco mais de uma semana, para o pessoal submeter e aí corrigir, né, as sugestões pelos avaliadores e ressubmeter novamente. A gente teve mais de 40 trabalhos publicados e foi muito bacana, porque assim, a gente pensou, né, que teria, né, poderia ter adesão e tudo mais, mas assim, foi muito procurado, inclusive muitos depois vieram a pedir mesmo, a abrir novamente a submissão. A gente ainda deu mais prazo para a submissão e depois disso ainda teve mais gente que procurou, mas aí infelizmente a gente não tinha mais tempo hábil, né, para avaliar. Mas foi muito positivo e assim, o que a gente percebeu? A comunidade FAINOL, os alunos, né, FAINOL, eles abraçaram a causa, e não foi só alunos das engenharias. A gente hoje desenvolve projetos de iniciação junto com cursos de odontologia. A gente leva, né, a tecnologia, eles entram com a parte específica deles e a gente desenvolve aplicativos, desenvolve protótipos. E aí, esses alunos de odontologia também estiveram junto com a gente apresentando, submeteram trabalhos, apresentaram. A gente teve também alunos da área de administração, né, que é um curso muito ligado à engenharia de produção. Então, os alunos os alunos de engenharia de produção juntos com o de administração desenvolveram trabalhos também. Então, foi muito bacana por conta disso. E a gente tem que deixar claro que a tecnologia está em qualquer área, né? Então, não precisa necessariamente ser da área das engenharias. Então, bacana foi isso que a gente conseguiu fazer. Na realidade, o nosso outro congresso, a gente já tinha até o tema, que seria de integração entre as áreas. Sim. Com esse novo congresso agora, pandemia e tudo mais, a gente mudou um pouco o foco do tema. Precisa atualizar. Isso. Mas, assim, os mini-cursos, as palestras que nós trouxemos não foram específicos da área das engenharias. Então,
teve muita palestra que abrange a área de saúde, a gente teve palestra na área de administração. E aí foi muito bacana por isso, porque a gente conseguiu trazer essa parte dessa integração, que na realidade não era um público específico para engenharia, né? Já que a tecnologia está presente em todos os cursos. Eu ia justamente registrar aqui, porque são aqui na FAINOL 4 engenharias, né? Isso. Engenharia de computação, engenharia civil, de produção e engenharia elétrica. Mas a graça do Congresso, o bom do Congresso é justamente essa integração. Como ela falou, porque a tecnologia ela não é desenvolvida para si mesma. A pessoa não faz uma tecnologia, não cria inova criando um equipamento, uma ferramenta para ser usado por aquela engenharia apenas. Ela cria para odontologia, para administração. E isso que é interessante. Essas palestras que você falou, que teve essas interações, elas estão disponíveis ainda para a gente poder assistir, não é isso? Isso, está sim. Tá. O convite aí, fica à vontade, pode procurar aí e entrar em contato aqui com a gente para dizer também o que você achou. Isso, esse feedback é muito importante. Dessas submissões, desses trabalhos científicos que foram apresentados, Nath, tem algum que te vem na memória agora, algum destaque? A gente teve alguns trabalhos, mas tem um que foi muito interessante, porque assim, os alunos tinham um projeto de pesquisa, eles desenvolviam né, esse trabalho para um foco, e com a pandemia eles resolveram adaptar esse trabalho e trazer, né, para auxiliar. Então, na realidade, ele era um kit de desenvolvimento didático. A intenção era auxiliar os professores em sala de aula em um assunto específico, né, da engenharia, e auxiliar esse professor em sala de aula, porque é um assunto que os alunos têm bastante dificuldade. Mas, em meio à pandemia, isso seria para ser aplicado somente, né, comunidade FAINOL, cursos FAINOL, e em meio à pandemia, os alunos conseguiram adaptar essa realidade, disponibilizar a ferramenta na internet para qualquer professor, qualquer instituição que tenha interesse em entrar, baixar a ferramenta, levar para a sua sala de aula. E é uma forma, um novo método de aplicar essa técnica, né, da engenharia, mas que o professor só faz, como eu posso dizer, na sala de aula, no quadro, através de cálculos e de uma forma abstrata, digamos assim. E com essa ferramenta, os alunos, inclusive o professor, ele vai conseguir enxergar como isso funcionaria na prática. Então, é um kit de desenvolvimento didático, né, que a princípio seria só para utilizar aqui mesmo na instituição, mas que, meio à pandemia, foi readaptado, foi ampliado e disponibilizado para todos. Né, repete para mim, quem é que desenvolveu esse kit, esse projeto, esse pensamento? É um grupo, e nesse grupo tem alunos de elétrica e alunos de computação. Então, estudantes. Estudantes. Estou te perguntando isso porque no Brasil a gente tem falado muito ultimamente sobre pesquisa científica, conhecimento científico, desenvolvimento nessa área. E muitas vezes para as pessoas isso ainda parece ser uma coisa distante. Verdade. Que são aquelas pessoas da NASA que fazem pesquisa científica. Exatamente. Como é que é para um estudante, a pessoa entrou agora para estudar na FAINOL, como é que ela pode ser inserida nesse meio de desenvolvimento de pesquisas científicas? Olha, os nossos professores, né, primeiro eu vou falar a instituição. A instituição, ela tem um programa, né, de pesquisa, e por meio de edital, o professor pode fazer, né, escrever lá seu projeto, ele vai ser analisado e avaliado se terá vigência no ano ou não. A partir disso, o professor faz a seleção dos alunos, em que, inclusive, alunos podem participar desde o primeiro semestre. Então, a pessoa fez vestibular, passou, no primeiro semestre ela já pode estar produzindo conteúdo científico? Pode. Ela se adaptou mais, por exemplo, para a área, eu vou falar um pouco de computação, né? Ela se adaptou mais para a área de programação. Então, praticamente todos os programas hoje de iniciação científicas nossos utiliza a parte de programação, né? Desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento web. Então, a partir do primeiro semestre, se o aluno se identificou com aquilo ali e ele quiser seguir, é só estar em contato com o professor, e tem um professor orientador do grupo de pesquisa para poder estar dando um segmento. Então, não precisa necessariamente você ter um conhecimento prévio, você está no 6º, 7º, 8º para começar. A partir do primeiro semestre, você se identificou, você já pode começar, porque eu costumo dizer muito assim, Shirley, que tudo depende da nossa força de vontade e do nosso querer. Então, se o aluno quer, nada impede que ele
conforme a orientação do professor, ele esteja buscando, né, material, estudando e tudo mais, e o professor acompanhando, né, o grupo de pesquisa e também os componentes que eles vão estudando, né, mas a partir do primeiro semestre já pode sim. E aí você chega, cria você tem a ideia, tem todo esse suporte, aí de repente pode chegar lá, virar um produto, de repente virar e ser comercializado. comercializado. E é muito importante também dizer isso, que a Fainol tem, né, o grupo especializado, o setor especializado, que ele dá todo o suporte, caso você queira depositar uma patente, caso você queira inscrever o seu software, você desenvolver o seu software, quer inscrever, né, para ser comercializado mesmo nas plataformas, e aí a gente tem esse suporte na instituição, né? Muita gente não sabe disso, mas é muito importante, inclusive, né, a gente deixar claro isso, que a gente tem esse suporte dentro da instituição. Ele vai te orientar todo o meio jurídico, o que deve ser feito, onde deve ser depositado, né, junto ao Instituto Federal do Ministério da Economia, junto ao Ministério da Economia. Então, a Fainol, ela te dá todo esse suporte. Então, não é assim aquela coisa de imaginar apenas, é um negócio prático. Exatamente. Realmente. Pela sua experiência, isso também ajuda, de repente, a pessoa que quer a carreira docência, que quer chegar no mestrado, essa iniciação científica ajuda? Com certeza. Porque, assim, a iniciação científica, ela te dá uma base para você não ficar ali preso, grudado, né, ao que o professor dá em sala de aula, só estudar aquilo ali. Não. Pelo grupo de pesquisa, você consegue ser um pouco mais autodidata, porque o professor ele vai te encaminhar e te orientar assim, olha, estude tal coisa, vá por este caminho. Então, você que vai pegar seus livros, que vai estudar, que vai correr atrás. Então, tudo isso é muito importante, principalmente para quem quer seguir a área da docência, né, para ter esse, não ter esse vínculo, né, não, o professor só passou esse assunto aqui, é o que eu vou estudar para fazer a prova e pronto, acabou. E não é, né? Por trás vem muito mais. Eu costumo dizer que a gente aqui, a gente dá a base do que precisa, mas quando você se interessa, se identifica, você tem que aprofundar mesmo naquele assunto, naquele específico conteúdo, né? A gente falando aqui da experiência da professora Natália, professora mestra Natália, e eu estava pensando aqui um outro lado dessa experiência. A gente está falando de engenharia, a gente está falando de computação, e a gente está falando de uma mulher como coordenadora do curso e como criando e trabalhando com esses congressos, organizando tudo isso. Como é que é essa experiência, Natália? Não é fácil. Não é fácil porque a gente tem ciência que a mulher tem ganhado espaço no mercado, mas ainda é muito pouco, né? Inclusive, deixar aí para vocês mais uma dica do congresso que teve uma mesa redonda que falava sobre mulheres na engenharia. E a gente trouxe cada uma de uma área. A intenção foi trazer egressas, né, dos cursos. Então, a gente teve egressa do curso de computação, de elétrica, a de produção, infelizmente, por conta do trabalho, não conseguiu vir. De civil não teve, porque eu acho que não tem ainda nenhuma turma, né, formada, não me recordo agora. Mas foi um bate-papo muito bacana, está lá disponível também no YouTube, para vocês assistirem. E assim, não é fácil, mas o conselho que eu dou é a persistência, né? Se você acredita, se é o que você gosta, não deixe ninguém lhe diminuir, não abaixe a cabeça e aceita, não. Você tem que dar a sua opinião, você tem que estar, né, à frente. Eu, quando entrei aqui na Fainol, eu entrei com somente um componente, e só no curso de engenharia de computação. E eu cheguei em um ponto que eu dava aula em computação, em elétrica, em civil, com vários componentes. Então, assim, eu dei a cara a tapa, eu me mostrei mesmo, né? E é muito importante isso, porque muitas vezes, no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, quer desistir, não, deixa isso para lá, não, acho que não é isso, e não é assim. A gente tem que persistir, né, no que a gente quer, no que a gente acredita. Tem uma noção do número de mulheres nas engenharias aqui na Fainol hoje? É um número que está crescendo no futuro? Eu não tenho ideia, Shirley, mas assim, de turmas que eu já acompanhei, é um número crescente, sim. Inclusive, o que eu tenho percebido, antes se entrava uma aluna na primeira turma, né? Se entrava uma aluna era muito. Hoje não, hoje a gente já consegue identificar 3, 4 alunas no primeiro semestre. Então é muito bacana porque a gente tem visto que tem crescido, sim. Então, pronto. Além de vocês, meninos, nós convidamos também as meninas com certeza. A conhecer as áreas de engenharia. Engenharia de computação, pronto? Engenharia de computação. Convida? Claro que sim.
vocês vão se apaixonar pelo curso. Eu costumo dizer que não é porque é mulher que a gente não vai estar no meio dos homens, né? E tem uma frase bem clichê que fala assim, a mulher ela está onde ela quiser. E é a mais pura verdade. Então, a gente está onde a gente quiser. Engenharia é para mulher, sim. Engenharia de computação é para mulher, sim. Inclusive, eu acredito que, né, por puxar o saco aqui agora, eu acredito que as mulheres até trabalham bem melhores que os homens por conta da organização. Quando os meninos estão entrando no laboratório, se tiver só menino, é uma bagunça. Se tiver menina, quando você entra... Se tiver pelo menos uma menina no meio dos meninos, você entra, você já vê, assim, até a sujeira é diferente, é mais organizado. Sobre essa questão aí que a gente está falando do trabalho das mulheres, dessa conquista do mercado, a professora Natália estava falando de um livro chamado Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liberar, que é da Sheryl Sandberg, é isso? Isso Como é que mesmo. É esse livro? Esse livro é um livro muito bacana, inclusive essa autora, né, ela foi considerada uma das 10 mulheres mais poderosas do mundo. E ela, no livro, ela traz dicas e incentivos, né, da mulher ser o que ela quiser ser, ela está onde ela quiser estar. Então é um livro muito bacana, deixo aí para vocês, né, como uma dica para vocês lerem. É muito bacana o livro. Muito bem. E para quem se interessou aqui na nossa conversa pela área de engenharia, não apenas para essa questão científica, mas também essa questão de mercado, de trabalho, de profissão. Como é que você vê o mercado daqui para frente? Levando em conta a pandemia, levando em conta toda essa necessidade de desenvolvimento científico, como é que você avalia? Sim, olha, isso é publicado, né, em tudo que a gente vê, que houve uma crescente no número de desempregados, que houve uma redução de empregos e tudo mais. Mas, assim, se vocês procurarem especificamente pela engenharia, houve essa redução, né? Mas, especificamente, a engenharia é um número que, graças a Deus, foi um número que cresceu. Não só por conta da tecnologia, mas pela forma, assim, a gente tem, né, subsídio para o quê? Para conseguir fazer com que aquela pessoa consiga economizar, reduzir custos em sua empresa. A gente tem essa autonomia, né, como engenheiro. A gente tem a autonomia de trabalhar de casa, que foi o home office, que era um trabalho que, inclusive, em engenharia de computação já vinha sendo, né, já vinha crescendo muito, e depois da pandemia isso cresceu muito mais. Inclusive, essa semana eu recebi uma notícia maravilhosa de um aluno. Praticamente todos os alunos de computação estão empregados, né, seja empreendedor... Fala isso de novo, como é? Como é isso? Praticamente todos os alunos de computação estão empregados. Seja como empreendedor, né, dono do seu próprio negócio, seja em concursos. E o que a gente tem mais acompanhado é essa questão do home office. Então, eu estava falando isso, essa semana um aluno entrou em contato comigo, ele foi da última colação agora. Sim. Ele entrou em contato comigo, deve ter o quê? Um mês, mais ou menos, que colou grau, ou nem tem isso tudo. Ele entrou em contato comigo que ele conseguiu um emprego em uma empresa em Porto Alegre para trabalhar home office. Vai continuar daqui de Conquista, dentro da casa dele, o emprego com benefícios, carteira assinada e, além de tudo, ticket de alimentação, plano de saúde e tudo mais. Porque, normalmente, o comum ele é contratado para aquele projeto. Terminou Sim. o projeto... Pronto, ele está liberado, pode procurar outra empresa, outro serviço. E esse aluno foi contratado por essa empresa de Porto Alegre. Né? Bem bacana, eu fiquei muito feliz por ele. Ele tem um mês de formado? Tem um mês de formado. Se tiver um mês, é muito. Então, assim, a pandemia ajudou em muitas áreas e na área de computação eu acho que ajudou muito mais. Porque, né, agora os meninos conseguem estar trabalhando home office, nem precisam sair de casa, né? Claro que o home office tem suas vantagens, tem também suas desvantagens, né? Você precisa ser uma pessoa assídua, organizada e tudo mais. Mas, assim, é possível, né? É uma perspectiva, né? É uma perspectiva. É uma perspectiva de futuro. De futuro, exatamente. Aqui é o Papo de Futuro. Você está acompanhando esse talk aqui da FAINOR com a professora Natália, que é coordenadora do curso de Engenharia de Computação. No curso de Engenharia de Computação, para a gente terminar o nosso bate-papo. Tá. Falando de futuro, quais são os planos para 2021? O que o curso de computação tem em mente para este ano que começa? A gente tem muitos planos, né? Mas eu acho que o que é mais importante, o que a gente vai
sair do papel o quanto antes são os cursos de extensão. Sim. A gente sempre fez, né, sempre realizou os cursos de extensão e a gente disponibilizava nossos laboratórios, abriu espaço, então o aluno tinha que vir para cá. Nesse formato remoto, em 2021, o que a gente pretende é crescer esses cursos de extensão no formato remoto. Então, o aluno da casa dele vai poder estar acompanhando e aí eu quero trazer, né, assuntos atuais como desenvolvimento web, que eu sinto que é o que eles mais conversam, é o que eles mais falam. Então, o desenvolvimento web, o desenvolvimento de aplicativos é o que a gente, né, tem planejado aí daqui para frente. Fora as mudanças, né, que a gente agora fez na matriz, a gente mudou muitas emendas, estamos trazendo muito conteúdo atual. Então, 2021 promete, né? E vocês que não conhecem o curso, estejam à vontade para vir conhecer, podem estar em contato, o pessoal passa meu contato também, para poder vir conhecer nossas instalações, nossos cursos, né, nossos laboratórios. A gente tem um laboratório de engenharia de computação que todos os alunos que entram são apaixonados, que é o do MEC, né, que é o da Apple. Então, os meninos entram no laboratório, ficam apaixonados. Então, a gente está nesse formato remoto, eu acredito, né, que ainda por um tempo, a gente não tem certeza nem definição, mas assim que possível, né, a gente está aberto às nossas instalações, a gente recebe o público, então quem quiser conhecer já para estar fazendo o vestibular, né, para começar já no próximo semestre, 2021.1, a gente está disponível. Muito bem. Eu agradeço muito Eu que agradeço a sua o convite. participação. Inclusive, está aberto aqui para a gente poder conversar outras vezes, Sim, porque eu tem tô muita disponível. coisa para conversar. Tem É verdade. todos esses projetos que ela falou, todos esses trabalhos científicos. É um mundo de coisa para a gente verdade. conversar, não é? É sim. Inclusive vocês que têm ideias, dúvidas, podem mandar, Shirley, fala com a professora Natália com um assunto legal para a gente abordar. Sim. A gente vem, a gente conversa, a gente traz palestra, faz mini curso. A gente está disponível. Olha, o nosso espaço aqui está aberto. E, inclusive, para você que se interessou nesses cursos, a gente vai estar sempre divulgando essas programações, todas essas atividades. Fique ligado no nosso site, fainor.com.br, e nas nossas redes sociais também, porque a gente está sempre colocando curso de extensão, de repente a comunidade pode participar, mesmo que não seja estudante? Pode sim, tem certificado, tudo direitinho, pode então, participar. Pronto. Fica ligado no nosso site, fainor.com.br, nas nossas redes sociais, aqui no YouTube também, claro, porque a professora Natália é nossa convidada sempre, vai estar aqui, e essas atividades a gente vai estar sempre colocando para você, convidando você para fazer também, porque a gente precisa difundir o conhecimento, né? Incentivar que ele seja produzido e difundir, porque um conhecimento que não é difundido não interessa, não é? Verdade, Natália, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço. Obrigada. E agradeço você também por estar aqui acompanhando a gente. Deixa aí a sua opinião sobre o Papo de Futuro da Fainor e até a próxima.